Antes de iniciar, eu quero recomendar muito que os que puderem assistam ao filme, um documentário chamado A Batalha do Chile, né? Uma luta de um povo sem armas. É um documentário que foi constituído por uma trilogia de películas que filma exatamente aquele período, foi dirigido pelo cineasta chileno Patrício Guzmán. Esse documentário para nós é muito importante porque, entre outras coisas, além de ser uma grande aula de política, uma brilhante aula de política daquele período, ele nos mostra o alto grau de organização popular chilena no período que antecedeu o golpe, bem como mostra a compreensão das principais lideranças de que era necessário preparar essa resistência. E isso é fundamental para entender que mesmo quando um povo está organizado, ao enfrentar forças armadas coesas e unidas, né, a situação se revela com a capacidade de derrotá-las em poucas horas, em poucos dias. Mas esse é um elemento importante e eu recomendo, antes de tudo, aos que puderem assistirem esse valioso documentário. Somente recordando, né, em 64, o candidato do Partido Democrata Cristão, Eduardo Frei, ele derrotou Salvador Allende numa eleição no qual a CIA, a Agência dos Estados Unidos, despejou uma fortuna de recursos. E este processo, uma vez que o Partido Democrata Cristão, diante do avanço das reivindicações populares, incorporou, apenas nominalmente, bandeiras como a reforma agrária, que não conseguiu levar a fundo, evidentemente, nem tinha interesse em fazê-las, né? Isso despertou muita força, muita energia e acelerou a formação da Unidade Popular, que foi constituída pelo Partido Comunista, pelo Partido Socialista e por outros setores como o Partido Radical e a Ação Popular Independente, que era um racha do Partido Democrata Cristão, chamado Movimento de Ação Popular, MAPU. Então vamos recordar que aqueles anos já não existia a Internacional Comunista, mas os partidos comunistas continuavam a se pautar pela linha internacional do Partido Comunista da União Soviética, que apontava naqueles anos a possibilidade de transição pacífica ao socialismo. Pois bem, esse contexto, para nós, é de extrema importância para o debate estratégico. E a análise que eu quero resgatar aqui é uma análise do revolucionário salvadorenho Jorge Chafik Randall, que foi um dirigente do Partido Comunista Salvadorenho, um comandante da FMLN e nos deixou muitos e valiosos ensinamentos teóricos. Essa análise está contida, né, num texto chamado O Poder, o Caráter, a Via da Revolução e a Unidade de Esquerda. Um texto de 1980, mas que guarda uma extrema atualidade. Esse é um texto que tem grande importância na esquerda revolucionária e que tem sido uma referência na formação política e ideológica da Consulta Popular, que é a minha organização, e espero que agora, nesse processo congressual, continue a ser, porque ele é extremamente fundamental para compreendermos a questão do poder. Pois bem, qual é a essência que já fica aponta nessa questão? Quando apareceram objetivamente os processos e correntes que configuravam a possibilidade de resolver revolucionariamente o problema do poder, as forças de esquerda não conseguiram compreendê-la e não a captaram, né? Por isso, ele se baseou fundamentalmente nas anotações do general Pratt em seu diário durante o ano de 1973. Bom, o general Pratt vai relatar, e o Chafik aponta isso com muita clareza, um episódio que foi decisivo e que foi muito bem compreendido pelas forças reacionárias de direita, mas foi ignorado ou menosprezado pelas forças de esquerda. Recordemos que, naquele período decisivo do processo revolucionário, o ministro da Defesa era o general Prats, que era fiel ao governo da Unidade Popular. O general Prats chega a comunicar ao presidente Allende que setores das Forças Armadas vinham conspirando, planejando interromper o processo constitucional e se propõe, apresentando uma lista de cerca de 40 desses líderes principais das Forças Armadas que conspiravam claramente pelo golpe, né, para que eles fossem afastados do seu comando e presos alguns deles. E essa é a decisão que ele coloca na mesa, né, do presidente Allende. Recordemos que o comando das Forças Armadas, né, nesse momento, percebe isso e passa a exigir, né, alegar que isso é um ato de gerência e exige o afastamento de Prats. Vejam, a citação de Allende. De um lado, Prats falando, estes são os golpistas. Do outro, os golpistas denunciados por Prats, exigindo o afastamento de Prats para que não dessem um golpe.
Prats tinha muita força nos carabineiros. Os carabineiros são uma força policial militar nacional do Chile. Não podemos comparar precisamente com uma polícia militar nossa, mas ela tem uma estrutura nacional, não é provincial, e tem um caráter policial, mas tem uma estrutura armada poderosa. Mas Prats comandava a defesa. Pois bem, em 29 de junho de 1973, ocorre um episódio que ficou conhecido como Tancaço. Tancaço por causa do nome referia aos tanques de guerra. Né? Foi uma tentativa apressada, né, de golpe de Estado no Chile, que foi liderada pelo tenente-coronel Roberto Sucre. É evidente, veja, ainda não era o grande golpe. Sequer um ensaio do golpe, talvez uma parcela mais radicalizada que sai antes da hora tentando dar o golpe. Este Tancaço foi sufocado pelas forças leais ao general Prats, mas teve muito apoio popular. É interessante, vocês assistirem o documentário, vocês vão ver a grande manifestação popular que apoia os carabineiros, que apoiam as forças leais para sufocar o Tancaço. E isso desperta uma energia, um ânimo gigantesco na população, porque ela que esperava um golpe, sente que este golpe teria então acontecido, né? E conseguimos sufocar o golpe, conseguimos derrotar o golpe. Mas Prats não compartilhava dessa euforia diante da derrota do Tancaço, porque Prats sabia muito bem que isso ainda não era o golpe, que o golpe se preparava. E ele exige mais do que nunca que Allende puna e afaste, senão ele se retiraria e não seguiria no governo se Allende não tivesse um posicionamento claro. Pois bem, Shafiq nos lembra como atuaram as forças revolucionárias frente a esse fenômeno. Veja, ninguém defendeu definitivamente Prats e a parte do exército que ele cabeçava. É interessante porque as forças reacionárias, os golpistas, tinham clareza do que era esse episódio e como ele era decisivo naquele processo. E tinham clareza da importância de afastar Prats. Mas, do lado das forças de esquerda, das forças populares, alguns sacrificaram o nome de Prats em interesse de manobras políticas, acreditando honradamente que essas trariam a saída da crise. Aliás, chegaram a apoiar o nome que era indicado pelos militares que Prats sabia serem golpistas para aplacar novos intentos golpistas. Esse nome era o de Augusto Pinochet. Aceitar Augusto Pinochet no lugar de Prats era colocado como o preço a ser concedido para evitar uma situação golpista. E parte da esquerda embarca nisso. E outros forças que tinham um programa mais radical na esquerda, como o MIR, consideraram que a presença de Prats no governo era simplesmente a presença da burguesia e que o pacto com Prats era a traição à revolução. E decidiram constituir-se na oposição operário-camponesa, considerando que Prats era também um militar e pouco importava. O povo não devia apostar em nenhuma divisão no interior, no bojo das Forças Armadas. Portanto, quando a corrente de Prats, que era forte e predominante, derrotou o Tancaço com o apoio dos carabineiros, as massas intuíram a importância daquele momento para resolver revolucionariamente o problema do poder. Elas foram às ruas. Isso sabemos, o documentário nos mostra cenas incríveis desse momento, exigindo golpear profundamente a reação, exigindo fechar o parlamento, exigindo a depuração do exército, exigindo armas. Mas a direção daquele processo não tomou resolutamente nas suas mãos essas bandeiras. Pelo contrário, apostou que poderia aplacar fazendo concessões. ¿Cuál es la real posición de este gobierno? No voy porque sería absurdo cerrar el Congreso. No lo voy a hacer.
a un plebiscito para que el pueblo se Al otro día, Allende solicita al Congreso la aplicación del estado de sitio. Mientras tanto, desde la mañana del 29 de junio, los trabajadores de izquierda asumen el control de fábricas, empresas, minas y centros agrícolas a lo largo de todo Chile. O aparecimento dessa corrente encabeçada por ele, a onda de massas que se seguiu à sua vitória sobre o Tancaço, foi, no olhar de Chafique, com muita precisão, o momento mais próximo que houve durante o governo da Unidade Popular para a solução do problema do poder para a Revolução. Este é o momento decisivo do processo revolucionário chileno. E essa possibilidade apareceu objetivamente e constituiu, assim, uma prova para medir a clareza das forças revolucionárias para a tese central do marxismo-leninismo de que o problema do poder é o problema fundamental de toda revolução. Quem se distancia deste ensinamento perde a perspectiva da vitória. As forças de esquerda não compreenderam isso. E este é o grande ensinamento, o ensinamento fundamental, porque mesmo havendo muita resistência popular, e a resistência popular nas fábricas, nos cordões, nos bairros, nos trabalhos populares é incrível, vejam o documentário, percebam como ela era forte, real, mas não teve capacidade de se enfrentar com forças armadas coesas, não divididas, somadas com a reação. Por isso que os ensinamentos do Chile sigam nos inspirando, ensinando e apontando saídas, mesmo em conjunturas tão complexas e difíceis como a atual. Não menosprezemos a teoria e os ensinamentos teóricos. Não nos distanciemos do marxismo-leninismo. Muito obrigado aos que tiveram paciência de ouvir, um forte abraço e sigamos, nesse momento, resgatando o máximo das experiências revolucionárias que nos ajudarão em nossa vitória.